Mas vejam bem a seguinte situação, não é só o problema da Previdência diretamente. Porque toda vez que você vai fazer alguma coisa, o resultado, que um governo vai fazer alguma coisa, o resultado está vinculado diretamente à autoridade do governo. Um governo com muita autoridade, ele pode fazer uma coisa ruim, que desagrade o pessoal, mas ele tem autoridade, então ele consegue manter, ele perde um pouquinho de autoridade, fica chamuscado com aquela medida negativa, mas ele consegue resistir, ele consegue até se recuperar. Mas esse é um governo que não tem autoridade nenhuma, ou que tem uma autoridade muito pequena. Uma coisa importante é o seguinte, uma parcela enorme da população vê o governo com um verdadeiro horror. Não é que ele se opõe, né? O pessoal, por exemplo, se opunha, sei lá, ao Fernando Henrique Cardoso. Quando entra o Temer no governo, já entra numa etapa escatológica da política. O Temer já é visto com certo ódio. E esse governo já vai além do ódio para o pessoal ficar horrorizado. Fala, como é possível que a gente tenha um governo como esse? Né? É um governo que é atacado de uma maneira muito brutal por todos os setores oposicionistas, porque ele realmente é um governo escatológico. Bolsonaro defendeu abertamente a tortura, a ditadura, sei lá o quê. Ele foi para o Chile agora, né, para ter uma noção, porque no Brasil a coisa fica muito distorcida pela própria imprensa golpista, né? Mas ele foi para o Chile, os deputados da oposição foram convidados para jantar com ele e falou: eu nem converso com alguém que defende o governo Pinochet. Bolsonaro defende Pinochet, Stroessner, ditadura militar brasileira, tortura e tal. Uma boa parte do país é horrorizada com o governo. A gente viu o fracasso da tentativa, né, de todo mundo se abraçar em torno do governo, né? O Haddad desejou boa sorte, o Ciro Gomes foi lá e votou no Rodrigo Maia, formando a base do governo e tal, pensando que, como o brasileiro é um povo idiota, na opinião deles, todo mundo, passado o susto, né, do Bolsonaro, todo mundo ia chegar e falar: não, bom, foi eleito o Bolsonaro, está aí e tal. E o que a gente viu foi exatamente o contrário. No carnaval, o repúdio ao Bolsonaro foi generalizado, foi muito intenso, e, portanto, nós estamos com toda essa crise aí. O governo que não tem autoridade tem muito poucas condições de impor medidas duras à população. Tanto que a gente pode reparar, né, que a gente havia falado que o Bolsonaro não estava fazendo a campanha da reforma da Previdência. Aí o César Maia, hoje nos jornais, declara o seguinte: o Bolsonaro quer que a gente faça a reforma e vai ser assim, se der certo, é vitória dele, se der errado, é derrota nossa. Meio que dando a entender que, veja, nessas condições, não vai acontecer. Tá? O Bolsonaro sabe que aprovar a reforma da Previdência é um custo extraordinário para um governo que já não tem muita sustentação, ou que tem muito pouca sustentação. Então, nós estamos numa situação em que a falta de apoio de base social do governo prejudica toda a ação a ser levada adiante. Isso daí coloca o país e a situação política toda numa verdadeira encruzilhada, né? E o problema central é que o governo não conseguiu montar uma base de sustentação suficiente para levar adiante a política do golpe.